Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje a gente vai ler o capítulo 19 do Evangelho de João. Flagelação, escárnio, novo interrogatório, julgamento. Pilatos então mandou açoitar Jesus. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus e o vestiram com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E batiam nele. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibas que eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Então Jesus veio para fora trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Ele disse-lhes: Eis o homem. Quando viram os sumos sacerdotes e seus guardas, começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, porque eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou no palácio outra vez e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse-lhe: Não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e poder para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus continuavam gritando: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar conhecido como pavimento, em hebraico Gabata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Crucifica-o! Vou crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam: Não temos
rei senão César. Pilatos então lhes entregou Jesus para ser crucificado. A crucificação. Eu quero crucificar. A crucificação. E o letreiro. Eles tomaram conta de Jesus, carregando a sua cruz. Ele saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gálgota. Lá eles o crucificaram com outros dois, um de cada lado, ficando Jesus no meio. Pilatos tinha mandado escrever e afixar na cruz um letreiro. Estava escrito assim: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram o letreiro porque o lugar onde Jesus foi crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes disseram então a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, e sim, ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. O sorteio das vestes. Depois que crucificaram Jesus, os soldados pegaram suas vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. A túnica era feita sem costura, uma peça só de cima e embaixo. Eles combinaram: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar sorte para ver de quem será. Assim cumpriu-se a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e tiraram a sorte sobre minha túnica. Foi isso que os soldados fizeram. A mãe e o discípulo ao pé da cruz. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. A morte está consumada. Depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram num ramo de isopo uma esponja embebida de vinagre e a levaram à sua boca. Ele tomou o vinagre e disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito.
o lado aberto. Era o dia de preparação do sábado e este seria solene, para que os corpos não ficassem na cruz no sábado. Os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas, primeiro a um dos crucificados com ele e depois ao outro. Chegando a Jesus, viram que estava morto, por isso não lhes quebraram as pernas. Mas um soldado golpeou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu da testemunha e de seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E um outro texto da escritura diz: olharão para aquele que transpassaram. A sepultura. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus às escondidas, por medo dos judeus. Pilatos o permitiu. José veio e retirou o corpo. Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido a Jesus de noite. Ele trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e de aloes. Eles pegaram o corpo de Jesus e o envolveram com os perfumes em faixas de linho, do modo como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém tinha sido ainda sepultado. Por ser dia de preparação para os judeus, e como o túmulo estava perto, foi lá que eles colocaram Jesus. Ainda continua bem tocante esse texto, né? Dizendo de forma como leitor, né? Toda vez que a gente lê novamente algo de verdade, né? Porque existem várias formas de ler. Só que existe uma forma que, de alguma forma, aprofunda mais. Que é a leitura a partir de um compasso fiel, né? Ou seja, não é um compasso livre, mas um compasso fiel. O compasso livre é, por exemplo, a encenação desse texto, né? Então você consegue ler, né, processar, só que de forma muito mais livre. As palavras, elas prendem a nossa interpretação de uma forma processual, levando em consideração de importar para as palavras que desencadeiam o imaginário intelectual que constrói para nós entendimento. Só que quando a gente vê, né, algo na escritura que não está declarado com ciência, por exemplo,
onde se fala 1 mais 1 é 2, né? Quando a gente não tem total convicção do texto, quando o texto é uma imagem, é um caractere que está em disposição para a gente decidir o que fazer, essa decisão, né, desse texto, decidir sobre esse dado, essa informação, é desafiador, né? Se colocar sobre essa essa passagem, esse protagonista, esse evento, né, é desafiador. E aí, desafiando-nos, a gente começa a perceber que quando o Filho de Deus, Jesus, ele nasce, né, para que Deus seja não só conhecido, mas desafiado, ou seja, lido, interpretado, narrado, para que a gente tenha acesso a esse Deus. Quando Jesus vem ao mundo e começa a fazer essa obra, Jesus é aquele que a gente espia, é aquele que a gente quer espiar com todas as ciências de arcos, de parábolas possíveis, para decompor o desejo de Jesus de uma forma superior entendida, de uma forma de enreidar-se e argumentar em favor de Jesus, pois ele é o Filho de Deus. A vontade dele é algo fiel em Deus, é desafiador ler Deus, mas Jesus nos ensinou a desafiar, pois ele desafiou a César quando César o perguntou, quando César o questionou sobre sua morte. César não, né? Quando Pilatos, e ele ficou calado, desafiando a todos. Ele se deixou para a morte. Ele ele quis a morte. Ele quis a morte para mostrar que devemos ser pessoas que desafiam as nossas vontades e encontram os reais motivos que, de uma forma muito natural, a gente controla ou se controla pela remediação de nos conhecer na simplicidade do Evangelho que Jesus nos mostrou, nos mostrando que o nosso desejo é um elo, está ligado a essa simplicidade. O que acontece é que ele se decompõe em várias estratégias associativas que nossa vontade soube gerar de geração em geração dessa simplicidade, dessa comunicação com Deus, dessa atitude de revelar a Jesus Cristo em nós, dessa disposição de desafiar a realidade
em busca de colocar os nossos desejos em super. Você começa a entender que todo entendimento, seja ele superior ou não, ele parte de uma sementinha. Ele parte de algo muito simples. Por que a gente fala que é simples? Porque é algo que todos nós podemos ter acesso sem que nos privem. Podemos encontrar. Ninguém é capaz de esconder. Só que tentam esconder, atentam contra a simplicidade. E você acredita que é um desejo do ser humano dividir para controlar? E aí o ser humano, ele soube ao longo desses vários anos e das viaturas dos seres que, assim como Jesus, foram supervisionados em busca de experiência civil, experiência civil filho, aquele que deseja, aquele que pode revelar para nós o verdadeiro Pai em um certo decorrer, trouxe para nós novos dados, a serem escalados, que representam na simplicidade aquela semente. Aquela semente na ação de esperar acolher dela o fruto que vai dar a vida em compartilhamento com outro. Ou seja, aquilo que nos poderão iluminar uma família. E quantas famílias não nasceram, mas quantas famílias não entendem esse raciocínio por conta da divisão para controlar. E o controle trouxe para nós desafios. O desafio que esse controle trouxe é o desafio da temperança, né? É o desafio de proporcional, né? Você utilizar do poder para proporcional, né? E aí o que acontece? Acontece que, mediante o espetáculo da vida e de todas as portas que nos fazem importância e de todas as portas que lamentamos sofrer por importarmos, isso fez com que a gente se descomprometesse com a importância de muitas coisas. E a gente começou a questionar por que não somos capazes, né, de receber pela importância, né, por importarmos. E aí começou a se fazer histórias para remediar as pessoas que se adoeceram
de tanto se importar e da importância que sentiu, não conseguiram acessibilidade. Muitas pessoas se importaram com a acessibilidade, mas não conseguiram. E houve o meio tecnológico de utilizar técnicas para desassociação da importância das pessoas. A gente tem a técnica de segurança para desassociar a importância da pessoa com segurança em uma proporção que ela não sofra mais de adoecimento. Veio a técnica de finanças e começou a proporcionar histórias ou entretenimentos midiáticos para as pessoas que não tinham, não conseguiam se desimportar de tais importâncias, Filhos, condições boas para os filhos, comidas, amores. E hoje a gente conhece muito ser humano e muito comportamento humano a partir dessa perspectiva de importância e desimportância. Porque desistir é uma palavra trágica, é uma tragédia. A gente nunca desiste, a gente é filho de Deus, a gente nunca desiste. Só que a gente se adoece de se importar tanto. Eu tenho certeza que eu sou doente de importância. Se eu fosse um dia no médico e de um médico de verdade mesmo, conseguisse dar atenção para mim e não para o meio técnico medicinal que ele tem, ele diria para mim que a minha doença é a importância. Eu tenho que tratar ela. Essa minha importância, ela às vezes é muita ou às vezes é pouca. Eu não sei importar na medida. Eu não sei a medida de me importar. E aí o que acontece? Acontece que as coisas eu não alcanço. Nunca está bom. Às vezes é difícil, É difícil viver em sociedade porque nos mandam preocupar, nos mandam nos importar como se isso naquele instante fosse um meio de nos julgar, um meio de nos rastrear pela imagem de importância que somos levados pela trama a se decompor e associar-se em imagem de importância. E dentro desse julgamento que às vezes saímos carregando, não por nós mesmos, mas pelo complexo do super visível, Ou seja, o impossível que pode proporcionar a possibilidade de nos ver naquele momento e de nos julgar. Mesmo sendo um momento, um dado, mais um dado é igual a 2 dados.
E aí começa a surgir várias importâncias. Existem máquinas de importância, fábricas de importância. Acontece que nós nascemos, né? Fomos criados na perfeição para que não para que a importância seja algo natural e não algo manipulável. Só que sorrateiramente, sordidamente, o ser humano, na sua pesquisa e na sua experiência, na sua idade ou na sua controlidade, em seleção de povos, em divisão para controlar, trouxe para nós o desfrutar, o festejar, o servir-se desse serviço de manipulações de importância. Um dever de todas as áreas em suas disposições de atacar por falta ou por excesso de importância, como se existisse de fato uma média, existisse de fato um resultado de importância para nós dentro da estatística que nos é um instrumento, uma ferramenta matemática que nos dosa por esse editar de consciência. Só que aqui quem está falando não é o estar de consciência, não é a instalação em coordenada de programa civil social. Aqui quem está falando, aqui quem se fala é a verdade, é a liberdade, não é a consequência nem a causa de um vestir, de um vestimento. Aqui quem fala não precisa de porquê. Aqui quem fala só precisa de ser, né? Embora as pessoas desafiem, né? Na verdade, as pessoas, elas, isso não é um desafio. Isso aí né? Porque desafiar é algo que Jesus nos ensinou. Desafiar a Deus, desafiar, né? Para encontrar a Deus. Só que nós, né, seres humanos, atualmente, né, muitos de nós, fazemos o contrário. A gente manipula, a gente instala coisas no meio para não haver desafios, para haver certezas e obrigações. E esperamos certezas e obrigações. A gente, mesmo sendo ruim, a gente espera o bom. E aí a gente joga pro anjo, joga pro supervisor resolver. Infelizmente, não, não conseguimos nos encobrir nessa. Precisamos dos anjos. Infelizmente. Por que precisar de anjos? Né?
Pra quê? Não. Então não faz sentido, certo? Só que dentro é, desse encontro com o ser humano em divisão, anjos para cá, manipulações de dados para cá, organizações diárias, obrigações determinantes estatísticos para cá e população simples para cá, germinativos para cá, gente, semente para cá. Então, o anjo ele nos pega e nos planta. Somos a semente do anjo, semente de abóbora, de batata. E o homem que inventou desse homem essa organização, tenha piedade de nós, que o querer disto, ou que aquilo que o solo desmonta a partir das aparências das ave-marias, das logias, em relação aos homens batatas, aos homens abóboras e os seus solos preferidos, e se tenham piedade de nós, pois isso não é uma brincadeira. Esperar não é uma um verbo da vida. A vida não nasceu para esperar. Ela não nasceu para depender de anjos. Esse encontro com o Criador não depende do meu bem. Eu já sou o bem. O encontro com o Criador está acontecendo. Só que eu, enquanto semente, nessa disposição, nessa posição que me delegas, tenho que esperar de você um universo, um solo, uma boa vontade de fazer direito. Aí não, aí não, Deus não é, não é, não é assim. Cultura, isso é uma cultura de cidadãos que se mantém nessa fazenda de contas de Deus, de contas de dados de Deus, de cidadãos de Deus, de judeus. Isso aí é Israel, é Jerusalém. Será que é difícil de perceber? Cristo ou Cristo, isso é alegria. Olhar para mim e ver uma batata e saber que a batata precisa de um solo assim, que a batata precisa de molhar assim, e saber que existe o molhar de água e o molhar de outras iguarias, outras realidades. Isso é felicidade angelical? Isso é razão angélica? Isso é ser angélico? Ou ser enviado pelo evangélico, evangélico, evangélico?
Isso é evangélico repetir o evangélico de Jesus? Não, porque a gente não precisa repetir. Tudo que o ser humano coloca como senso motor de embate é uma mentira para buscar em termo psico é, estar na sua realidade leitora, eleitor. Então esse empregar de querer isto, somos empregados para querer isso, essa vida? Não, não precisamos disso. Deus não nos fez assim. Muitos, eu falo e repito, isso só pode ser obra da academia que busca ler Deus. Utilizando tudo aquilo que pode. Inclusive o filho dele que se parece, que se assemelha com os seres dessa academia. Sim, sou eu, são vocês. Então pois é exatamente isso. Não tem o Deus que se fala, ele é muito maior do que o que se tem descrito, né? Na verdade, ele é irreconhecido, porque é muito pouco falar que Deus é isso, é essa vida, é essa maravilha, porque para um corpo como o nosso, é pura ilusão falar que isso é uma maravilha. Você quer enganar quem? Então, Deus não é isso. Não tente sarrar Deus. Está proibido. É proibido dizer o que é Deus, tentar revelar o que é Deus. E deve ser proibido. Por isso, igrejas não devem existir. Do jeito que se coloca, na verdade, elas precisam querer não existir para encontrar de fato a fé, para encontrar de fato com Deus, para entender de fato a realidade, sem se amarrar em comunidades, em comportamentos, em essas funções aí que deixam as famílias tentando falar umas para os outros que é dever, que tem que voltar para a igreja, que a igreja importa. Não, cala a boca, né? Fica calado, não tem nada a ver. O que é importante é importância, é o verbo se importar. E se você ficar refém de ter que ir na igreja para se importar, cara, você sempre estará perdido. Eu sinto muito por isso. Essa ferramenta fez perder muitas pessoas. Morreram, não se importam, fazem de conta
importam, mas não se importam. Elas não se importam. Eu vou dizer mais uma vez. Elas não se importam. Dependentes não se importam. Dependentes escondem a vontade de morrer. Eles não se importam em viver. Tem muita coisa escondida, né? Muita coisa escondida. Na hora que são seres assim, são vistos, são capturados, eles se mostram como seres desse universo. Tentam se parecer, tentam imitar os seres desse universo, buscando referências da novela, ou referências dali, da lá, mas eles não vivem nesse universo. E eles não vivem no céu. Eles vivem no universo da mentira, da falsidade, do enganar, do ato de enganar, das artes cênicas, né? Eles precisam dessa droga. Eles precisam disso para apanhar. E o problema é que a gente é contaminado com isso, com essa dependência, com esse tipo de comportamento. Não é fácil conviver com isso. Isso traz doenças terríveis. Terríveis. Não precisamos disso. Deus não nos fez para precisarmos disso. Se você for olhar na simplicidade, a gente não precisa de organizar a fé, organizar a importância, dizer de forma ritmada listas de importância. Nós não devemos criar sentimentos. O sentimento deve ser livre como ele sempre foi. Não precisamos de expressá-lo da forma que nós a manipulamos. Igual artistas. Agora ele está sorrindo. Agora ele está triste. Não. Nós não precisamos desse manipular, desse modelar, dessa psicografia, dessa unidirecional terminológica. Não. Podemos estar assim, ó, estar felizes. A gente não precisa, né, desse faz de conta. Isso não é fiel. Isso não é fidelidade. Não existe, não precisa de fazer exame do quanto eu sou fiel à palavra. Socorro! Tô cansado desses exames periféricos. Poxa, e eu vou continuar falando e vai continuar examinando sem nenhuma vergonha na cara, sem nenhuma piedade, sem nenhuma misericórdia, sem nenhum amor, apenas pela disposição e obra e dependência dessa sociedade perdida.
Eu vou ficando por aqui então, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!